volta aqui pra gente comentar essa atividade ferra-peão. Mas foi longa, viu? Bote longa nisso. Aqui gravando, tá? Eu gravando tudo deu 3 horas e alguma coisa. Obviamente, né, que teve ali o começo, o meio e o fim e tal. Mas assim, deu 3 horas. E esse foi o motivo do porquê eu precisei cancelar a live, né? Vocês viram que estava marcado ali. Eu comecei a fazer isso 1h da manhã. Então, quando eu fui reunir todo o material, arrumar as coisas, eu vi, gente, eu não vou dar conta de fazer uma live agora, 1h da manhã. Porque eu também tô cansado. E live, às vezes, exige uma interação, que a gente faça essa interação. Que a gente tenha essa interação. E aí, eu fiquei muito cansado dessa dinâmica, fiquei muito cansado disso. Eu pensei, não, vou fazer o vídeo normal mesmo de sempre. Tá? Com relação ao Estrela da Casa, basicamente vocês já perceberam que não tem como a gente continuar. Ou a gente fica só na Fazenda, ou a gente fica só no Estrela da Casa. Porque infelizmente, tá, a Globo não segue um dia certo para fazer o festival. E aí eu fui assistir tal, e o que foi que aconteceu? A Globo me coloca o festival na terça-feira, dia da formação da roça. Aí, desculpa, a gente não tem como. Aí eu vou ter que escolher entre assistir a formação da roça ou o Estrela da Casa. A formação da roça é muito mais importante pra gente. Então, por isso, já estou comunicando para vocês que não vai ter como a gente continuar ali acompanhando o Estrela da Casa com essa coisa toda que a Globo fez de colocar os dias fora de sincronia com o próprio calendário deles. Infelizmente, eu tentei, tá? Tentei, juro pra vocês, tentei ao máximo, mas a culpa não é minha. A culpa é da Globo, que não conseguiu colocar os dias certos ali. Dito isso, gente, que foi essa dinâmica de hoje? Nossa, o que foi? Eu amei a dinâmica em si. Achei cansativa, muito cansativa. Bote cansativa nisso, porque quando isso terminou era o quê? Pelo menos pra mim, era que horas isso aí? Terminou pra mim aqui, eu arrumando tudo, eram mais 11 horas da noite. Aí eu ainda fui organizar material e tal, e aí, revendo algumas coisas, eu vi. Como tem muita planta nesse elenco, viu? Como tem especial, as plantas estão nos homens. Mas anotem, os homens vão ficar mais do que as mulheres. Os homens vão ficar muito mais do que as mulheres nesse jogo. Pode anotar e me cobrar. Os homens vão ficar muito mais tempo nesse jogo do que as mulheres. Porque o público normalmente deixa os homens ficarem lá. Agora, o que foi o seu Fernando ali? Seu Fernando chegando e atirando uma garrafa de água na Tamires. E o pior, a Michelle joga assim na cara dele: amigo, não foi legal o que você fez. E aí ele olha assim pra Michelle e diz que precisava fazer isso sim. Que ele tinha que fazer isso. Porque era necessário fazer isso. Mas a Michelle avisou, né, que não pegou bem. Ainda assim, lá foi o Fernando e lá foi o Fernando tacar água em cima da mulher. Aí a gente teve depois, né, porque isso aqui eu vou ter que te comentar no vídeo de amanhã, porque senão não vai dar muito tempo aqui. Mas uma das coisas importantes que aconteceram ali foi o pós. A Rayane reclamando da Gabi, que a Gabi vive reclamando das coisas. Porque a Gabi, durante a dinâmica, reclamou das pessoas que ficam querendo regular o que eles comem. E ela tá certa, gente. A coisa mais chata que tá tendo na Fazenda esses dias é esse negócio de regular o que pode e o que não pode comer. Tá chato isso. Bote chato nisso, gente. Tá um horror. Então a Rayane, que não compartilha nada com ninguém, está reclamando que a Gabi é estrela demais. De lascar, né, gente? De lascar.
Mas enfim, vamos lá comentar algumas coisas antes da dinâmica também, tá? Porque teve algumas coisas antes da dinâmica que não deu pra gente falar no vídeo anterior. Essas coisas antes da dinâmica começaram justamente com a volta da Ioná lá da prova e aí as primeiras estratégias para Roça. Mas uma das coisas ali que o Dudu estava conversando com as meninas era sobre o ciúme de Valério sobre o Will. Inclusive, uma das coisas que o Dudu falou ali é que ele não estava lá por acaso, que provavelmente ele estava lá para fazer e falar de um crime. A Saori levantou e estava conversando com eles sobre o ciúme que o Valério sente da Duda com o Will, que vocês viram lá no vídeo de sábado. A reação do Dudu não foi uma reação só de deboche. Na verdade, ele entrou por uma coisa meio sombria e inesperada. E aí ele disse que com a experiência de vida que ele tem fora da casa, ele disse ali uma profecia assustadora que deixou até os aliados dele em choque. Segundo aí, analisando o comportamento do Valério, ele classificou o Valério como alguém que tem ciúme real de Will. Dudu disse ali que pela experiência profissional ele conseguiria traçar um perfil perigoso do Valério. Disse aí o Dudu, ele é possessivo, ele pode pegar uma faca e matar a Duda aqui dentro, disse Dudu. Aí a Saori olha assim pra ele e fala, Jesus, Dudu, o que é isso, né? Ela falando isso ali pra ele. O que você tá falando? Por que você tá indo por esse caminho? Aí ele falou ali, diante desse espanto todo, ele dobrou a aposta. Ele afirmou categoricamente que a sua presença no reality não é por acaso e que fez uma previsão sinistra sobre isso. Disse o Dudu, eu lido com crime diariamente, casais que estavam juntos há 30 anos e um matou o outro. Eu não estou nesse reality à toa. Vai acontecer um crime na Fazenda 17 e eu vou narrar tudo isso, disse Dudu. Não precisava disso, né, Dudu? Não precisava, tá? Não precisa ir pro lado sombrio. Mas por que eu tô falando isso? Porque vocês vão já entender aí na dinâmica lá do Ferra Peão. E aí, enquanto o Dudu fazia isso, fazia toda essa previsão, o grupo dele tentava traçar uma estratégia para votação. E aí já aconteceu uma divergência entre ele e os colegas. Segundo o Dudu, eles tinham que poupar o Will e o Nizam da roça, porque segundo o Dudu, o Will e o Nizam são os melhores de prova, e aí eles são bons de prova, eles vão para a prova do fazendeiro e voltam fazendeiros. E aí o Dudu disse que o plano era garantir que o indicado pela casa fosse um dos aliados deles para que essa pessoa pudesse puxar o Will ou o Nizam da baia. E aí o Dudu fala assim, mas não faz sentido jogar o Nizam ou o Will na roça, eles são bons de prova. Se eles ganham e botam um de nós, a gente puxa o Will ou o Nizam. E aí esses voltam fazendeiros. Aí a Tamires olha para ele e fala assim, olha, eles são tão fortes que a Ioná ganhou a prova do fazendeiro. A fazendeiro já, a prova do Lampião. E que ser bom de prova não é garantia nenhuma de que eles venceriam a prova ou mesmo se eles fossem participar dela, já que eles poderiam ser vetados. A Tamires fala, não tem dessa não, Dudu. Olha o que aconteceu aí, não tem isso de ser bom de prova. Aí a Saori ainda vai mais além, ela fala assim, no resta um, a gente veta um deles, vão vetar o Nizam ou o Will, se isso vir a acontecer. E aí o Dudu, ele ficou irredutível, ele disse ali que não queria botar os dois, que não fazia sentido. E aí ele fala, se prepara então para vocês verem o Will ou o Nizam voltarem fazendeiros. Eu aposto todas as minhas fichas.
Aí a Ioná fala assim, a Ioná ganhou do Nizam. Não existe essa de homem ser mais forte que mulher. Ele acha que tem essa questão, disse aí a Tamires sobre o Dudu. Enquanto isso, lá no quarto, todos estavam falando ali sobre o que tinha acontecido na prova e começavam a montar essas estratégias. E aí o clima da Rayane ali era já de esgotamento. Rayane e Renata desabrafaram sobre o inferno na convivência que está sendo na casa. Inferno em grande parte garantido por ela mesma. E aí ela disse ali que a mira pessoal dela tá muito, mas muito próxima ali do grupo dela, mas assim, ela tá de olho mesmo no Dudu, que o Dudu é o nome que ela precisa mirar em cima. Aí a Rayane disse que conviver ali dentro é uma desgraça, que não pode falar verdades lá dentro porque as pessoas levam para outro lado, que ela votaria no Matheus porque ela não tem proximidade, que ela não vê o Matheus fazendo nada na casa, que o Matheus só bebe o dia inteiro e deixa todo mundo puto. E aí ela, falando com a Renata ali, a única coisa que ela fala é que o Dudu tá lá também, nas opções dela. Aí teve uma conversa da Duda com o Matheus. E aí nessa conversa da Duda com o Matheus, eles estavam preocupados com o comportamento do Valério e a imprevisibilidade do Dudu. Então eles estavam tentando ali arrumar uma forma de se garantirem no Resta 1. Aí o Matheus fala sobre o Valério. Ele disse que isso é uma coisa estranha, esse comportamento do Valério. Ou ele tá com muito ciúme e aí ou ele simplesmente não gostou da Duda ter ignorado ele. Aí o Matheus cogitou a possibilidade da Duda ir para a roça, caindo lá ou pela puxada da baia ou pelo voto. Mas assim, pelo voto não, desculpa, porque ela não tem como ser votada, pela puxada da baia mesmo. E aí ela fala, mesmo que você for para a roça final, você não sai nem fudendo. Se for a lógica que a gente falhou, pode poder ser bom e voltar pra gente. Esses seriam os 3 deles e um nosso. A estratégia que eles têm é essa. O Dudu vai indicar um deles, a casa vai votar no outro, que seria aí um do lado lá deles. Provavelmente vão votar na Tamires, e aí vocês já vão entender o porquê. Aí a Tamires puxaria o Will ou o Nizam do lado de lá e sobraria alguém do lado deles também. Só que provavelmente essa pessoa do lado deles vetaria a Duda. Aí ficaria uma prova só entre os 3 do lado deles. Vai ser interessante isso, tá? Mas por que eu tô te contando isso antes de ir direto para a dinâmica, tá? Teve um momento que a Duda foi atrás de conversar com o Toninho sobre o que o Valério tinha falado para ela, de que ela era uma cachorra, que ela ficava se atirando para os outros homens, para os outros caras, e inclusive isso foi abordado lá no Ferrapião. Por isso que a gente está falando disso, tá? É por isso que a gente está trazendo isso para vocês. E aí o Dudu e todo mundo foram informados que eles iam para a dinâmica, que aconteceu na área dos animais, e o Dudu colocou um terno. Só não entendi por quê, né? Porque ninguém ali estava tão bem vestido assim. Aí o que era a dinâmica do Ferrapião? Cortaram lá para as cabras. Bom, ninguém pode dizer que o Carelli não está cumprindo as coisas, né? Carelli está cumprindo as coisas. Carelli disse que não ia mais ter cu da vaca. Então ele não cortou mesmo pro cu da vaca, ele cortou para as cabras, para as mini cabras. Ficou assim, ficou cortando a imagem para as mini cabras. Aí a dinâmica começou com o Dudu. Afinal, o Dudu é o fazendeiro, né? O Dudu ali começa os trabalhos. E aí eles tinham que falar na dinâmica, tá? Para ferrar o peão que eles acham que ia ferrar com o jogo deles. A dinâmica era essa.
Você vai ferrar o peão que você acha que está ferrando o seu jogo. Olha o que a Adriane Galisteu falou. Vocês vão participar de um dos maiores ícones da fazenda. Tudo vai acontecer na sua ordem. O fazendeiro vai começar apontando um peão que acredita que pode prejudicar o jogo dele. Depois de justificar, ele esquenta o ferro e marca no pedaço de couro o peão apontado. E aí o escolhido tem direito à réplica. Assim que o fazendeiro terminar, ele indica o próximo e vai assim até que todos tenham terminado, disse aí Galisteu. Aí começou o Dudu, né? Basicamente, o Dudu foi o primeiro. Ele foi ali com a Rayane, né? Ele já puxou a Rayane. E aí ele acusou a Rayane de desrespeito, de gritar com ele e de não aceitar ordens. Ele colocou a Rayane como uma pessoa arredia e que o maltratou de forma desproporcional. Disse aí o Dudu, o que mais me faz ferroar esta pessoa é a falta de respeito. Você pode votar e jogar como quiser, mas quando falta respeito, isso é muito grave. Talvez quando ela era fazendeira, ela não tinha gritado tanto quanto ela está fazendo comigo agora, ou maltratado as pessoas tanto quanto ela me maltratou. Disse aí Dudu sobre a Rayane. No começo eu pensei que eles estavam falando da Carol, né? Pelo menos a câmera foi mirando ali na Carol, mas no final das contas era a Rayane. E aí na hora da réplica a Rayane disse ali que ele era desumano, que ele era mentiroso, o acusou de tentar criar discórdia entre ela e a Carol. Inclusive a briga foi para um nível mais pessoal. Disse ela, ele é uma pessoa desumana. Não tem cuidado com o ser humano, adora fazer mentiras e suposições. Você quis me botar contra a Carol pra gente brigar aqui fora, se referindo à área dos animais. E aí ela fala, você se lascou porque a gente não tá brigando. Aí ele vira assim pra ela e fala, mas meu objetivo não era que vocês brigassem, era que vocês se dessem bem, era que vocês se superassem. Disse o Dudu, meu objetivo era esse. Tudo com aquele jeito Silvio Santos e aquela coisa ali e tal. E aí ele falou que ela não compartilha nada, que ela não ajuda em nada na casa também, que ela cobra dos outros, que ela tá dormindo desde o começo do programa na mesma cama. E aí depois ele falou do desrespeito, que quando a Rayane tirou ele da cama, ela passou desodorante ali, porque segundo ela, ele estaria fedendo. E aí a Rayane fala assim, você não toma banho há 3 dias, eu vou trocar o lençol, vou passar aerossol, eu não quero a minha energia misturada com a sua. Disse aí Rayane sobre Dudu. Rayane tá se achando muito, né? Rayane tá se achando muito. E aí, gente, quanto mais ela tá atacando o Dudu, mais ela se lasca. Mais ela vai se lascando ali. Aí o Dudu disse, tem momentos que você é carinhosa e respeitosa, eu até gosto, mas você tem picos de estresse. Aí a Rayane fala assim pra ele, você pegou a minha melhor versão e fez uma sacanagem comigo, então vai ter a minha pior versão. Essa pose de botar terninho e vir aqui, meu amor, eu não passo pano pra ninguém, disse ela. Ele não botou terninho porque ele queria ser melhor do que os outros, não. Ela deu a entender isso. Ele botou o terno porque essa é a roupa que ele se sente melhor. Vocês não repararam ainda, né? Eu acho que engraçado, porque aqui fora a gente já reparou e já sacou o Dudu há muito tempo. Lá dentro eu não consigo entender como eles não sacaram que o Dudu é uma cópia do Silvio Santos. E que ele se veste de terno porque o Silvio Santos se vestia de terno. Vocês não viram o Dudu botar ali outro tipo de roupa a não ser um moletom, a não ser um pijama e um terno. Por que ele faz isso? Porque eram as únicas roupas que o Silvio Santos vestia. Ninguém se tocou nisso, ninguém se tocou desse detalhe, porque isso faz uma certa diferença.
Mas a Rayane foi lá e foi pra cima do Dudu. E no final das contas, ele deu a ferroada nela. E aí a Rayane, quando ela fica com raiva, não sei se vocês já perceberam, ela faz isso aqui, ó. Ela bota a língua e ela fica passando entre os dentes. E aí ela coloca esse olhar dela. Aí ela bota esse bico assim. Aí ela fica com a língua passando entre os dentes. Ela faz assim quando ela tá com raiva. Dá pra ver o quanto que ela tava com raiva. Aí a seguir, a Rayane disse, agora sou eu. Aí o Dudu, não, agora eu que escolho quem vai. E aí ele escolheu a Saori para ir no lugar. Aí a Saori resolveu ferrar com a Rayane também. Aí a Saori foi lá e disse assim que o que era só uma briga sobre jogo foi para o nível mais baixo possível. A Saori chamou a Rayane e a conversa descambou para acusações sobre a vida fora da casa, com informações pesadíssimas sobre o passado da Rayane sendo jogadas no ventilador. Para começar ali, a Saori já chamou a Rayane de folgada e rainha do programa, acusando-a de ser covarde e fazer um jogo de humilhar as pessoas, disse aí Saori. Saori fala assim, ela fala, ai, ele não me ajuda com o saco, me mostra o quão folgada que ela é. Ela acha que é a rainha do programa e acha que tem que vir dar close com roupa bonita. Falta muita humildade nessa pessoa. Inclusive a Saori acusou a Rayane de entrar no programa com roupas de determinada marca para fazer publi. E aí a Rayane vai lá e assume, eu vim mesmo pro programa para fazer publi das roupas bonitas que eu tô vestindo. Ela vai lá, tá? Ela vai lá e faz e admite isso também. Aí depois a Saori fez outras séries de acusações ali. Aí a Saori disse ali que, porque a Rayane disse que quer dar o melhor, só que ela não quer dar o melhor coisa nenhuma. Que a Saori ali, que a Rayane fica dizendo toda hora que ninguém fez um arroz ali dentro e eu já ajudei em muita coisa. Aí a Saori vai lá, falta humildade nessa pessoa, é errado o que ela fez com a Yoná, foi uma covardia. Eu me afastei dela no momento que ela jogou água na cara de uma pessoa. Aí a Rayane fala, coitada dela, eu nunca andei com você. Aí a Saori disse, depois disso você enfiou a mão na cara da Carol. Foi baixíssimo. O que você fez com o Dudu, se fizessem com o filho dela, ela ia ficar louca. Aí a Rayane falou, lava a sua boca para falar do meu filho. Você não tem brilho, amor, disse aí Carol. Aí, Carol já, Rayane. Aí a Rayane disse que a Saori era sem brilho, sem sol e que por isso levou um chute do namorado. Aí a Saori fala, então você quer falar lá de fora? Vamos falar lá de fora então, né? Já que você quer falar lá de fora, vamos puxar aí a sua ficha. Aí ela falou assim, você chegou a cumprir prisão domiciliar? Como é que foi? A minha relação com o meu ex é maravilhosa. E a sua com o seu? E os vídeos que rolam por aí? Quer falar de coisas lá de fora? Aí a Saori olha assim pra ela. Então argumenta, mulher. De fora eu tenho 1000 coisas pra falar de você. Aí a Rayane grita assim pra ela. Você é sem brilho. Aí a Saori fala. Mas a minha ficha é limpinha. Aí a Saori ainda fala assim, se grito resolvesse, porco não morria. Para de gritar, sua chata folgada, você se acha e você humilha as pessoas. E aí cortou, né, o resto da dinâmica que não deu pra gente ver. Aí a Rayane só deu pra entender que a Saori era uma patricinha mimada que não faz merda nenhuma e que só sabe malhar e dar close na piscina. E falou assim, você já fez arroz? E cortou. Por aí a gente não viu mais, né? Cortou, botaram na cabra. Pelo menos não foi no cu da vaca.
Pelo menos, né? Dessa vez o Carelli não botou no cu da vaca. Aí quando voltou, cortou de novo e a gente não conseguiu ver. Agora, por que eu tive que te contar a história antes, lá da Duda com o Matheus e o Toninho? Porque isso foi algo que foi falado lá dentro. O Valério, a Duda apontou o Valério. A Duda foi direto ali pro Valério. Aí nessa coisa que ela falou ali do Valério, tá? Ela já foi direto. O Valério basicamente atacou a Duda. Ele foi ali pra cima dela mesmo. A Duda falou ontem, aconteceu uma brincadeira que eu não gostei, que foi com o Valério. Pra mim tava tudo resolvido e conversado, mas eu fiquei escutando pra ele, que pra ele isso não tinha acabado, que ele iria continuar me ofendendo. Aí o Valério fala assim: "Ah, vocês estão escutando demais." Disse aí o Valério sobre a Duda. Aí o Valério falou um monte de coisa, blá blá blá. O Valério tem aquela voz meio nasalada, afeminada e meio nasalada, que tem horas que ele fala que não dá pra entender. Sério, não dá pra entender. Aí ele falou não sei o que, sei lá o que, não dá pra entender. Mas, no meio da fala dele ali, ele acusou a Duda de estar se jogando pra cima dos machos da casa. Aí o Valério falou assim: a Dudinha veio conversar comigo e eu falei, eu te acho linda, talentosa, acho que você tem que pedir para os seus fãs que agora você deve ter uns 4 milhões para você voltar a fazer novela. E aí a Duda falou, mas teve outra situação que não tem nada a ver com isso. Quando a gente conversou sobre novela na piscina foi uma coisa. Antes disso você falou que eu tava atirando para todos os lados porque eu tava do lado do Will. Aí o Valério fala assim pra ela, mas aqui cada um faz o que quiser. Você tinha flertado com o Mesquita e tava na companhia do Matheus. No dia que a Gabi saiu, no dia da festa, você pulou no Will. Já quis perguntar pra ele se ele era hétero, se ele era bi. Aí a Duda olha assim pro Will. Eu pulei em você depois que a Gabi saiu? Aí o Valério fala que ela fez isso também pra cima do Chaya. E aí ela olha assim pro Chaya, eu pulei em você? No dia que a Gabi saiu, eu fui pra cima de você. Aí o Will fala assim, não, você não pulou em cima de mim. Você foi na festa e a gente só tava resenhando. E aí a Duda fala assim, o menino me chamou depois da festa pra gente conversar e você falando que eu tô atirando pra todos os lados. Aí depois teve um negócio lá que ele também falou do Toninho. Tem uma coisa que ele falou ali do Toninho. Aí o Valério fala, eu fiquei sabendo que ela já tinha pulado no Creu. Aí o Creu vira assim, o quê? Aí o Valério, a gente não tava falando que ela não pode. Aí a Duda vira assim pro Creu e pergunta, eu pulei em cima do Creu? Aí a Maria fala, você pulou na primeira festa. Aí ela falou assim, mas eu pulei no Creu com a intenção de ficar com ele? Disse aí a Duda. E aí o Valério, o jogo continuou dizendo. Aí a Maria depois falou, o Creu sabe disso porque eu falei com ele. Eu não falei sobre ficar, e sim que o Creu tinha que ficar quietinho. Aí a Duda, uma das fofocas mais sem noção. Se eu chegar perto do Toninho, eu tô querendo agora ficar com o Toninho? Daí porque o Toninho tava rindo. Sério, o Valério assim tentou causar um auê por causa disso. Aí a Duda fala, se eu chegar perto do Nizam, eu vou querer ficar com o Nizam. Aí o Valério falou, mas ninguém tá falando de sensualidade. Eu só me irritei porque eu tava acumulado e explodi. E aí a Duda fala assim pro Valério, agora eu vou ter que conversar só com mulher dentro dessa casa, porque se eu falar com os homens eu tô me jogando pra todos eles. Aí o Valério fala, abalou.
A seguir foi a Kate. A Kate também colocou lá o Valério. Aí a Kate disse que ela não gostou das atitudes dele, especialmente com a Duda, e que ela já pegou outras atitudes dele em outras ocasiões, que ela não gosta das piadinhas, das risadinhas, dos deboches dele, e que quando acontece com a galera dela, ela fala com todas as pessoas que estão do lado dela. Aí ela disse ali que ela já ouviu o Valério reclamando que ele ia ficar vigiando até terminar de lavar a louça. Aí ele fala assim, mas com a raiva você não fica em cima. Você não fala, eu vou ficar vigiando se a Rai vai me emprestar a coberta. Aí a Kate olha pra ele assim e fala, eu não tô falando só de mim. Eu dormi na cama no primeiro dia que eu cheguei. Quando teve essa conversa de dividir, eu não pensei duas vezes em sair do lugar que eu estava. O que me incomoda é essa questão da indiretinha. Ela falando que o Valério vive dando indiretinhas. Aí o Valério fala um monte de coisa ali, com aquela coisa, aquela voz anasalada dele e tal, aquela coisa blá blá blá, 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 blá que nem eu entendi o que foi que o Valério quis dizer ali. Nem eu entendi qual era o caminho que ele estava indo, mas isso aí a Kate foi lá pra cima e disse que ele era parcial. Quer dizer então que você fica pegando no pé da minha galera pra fazer alguma coisa, mas você não vai no pé da Rayane, você não vai no pé das outras pessoas. Foi isso que a Kate quis dizer. Aí depois foi a vez do Nizam. Nizam ali ferrou com o Matheus. E aí ele disse que os embates dele na casa com o Matheus tinham sido resolvidos e que ele ia puxar uma pessoa com quem ele sequer teve embate e que ele ia ferrar uma pessoa que é boa de prova, que ele considera forte, que competiria com ele, que no quesito de ganhar prova, que ele pode ganhar fazendeiro, pode ganhar prova de fogo, que ele não tinha nada contra o Matheus, que os dois trocam na casa desde o primeiro dia. Foi só isso, tá? O Nizam só falou isso. Aí o Matheus falou assim, tá, tudo bem, eu concordo com você, que você também confia em mim, que eu sou bom de prova. Se tiver uma prova de resistência, eu saio de lá morto. Mas acho que não são só os homens que são fortes aqui. Pronto, foi só isso. Foi rápido, né? Aí foi a vez da Martina. Martina já foi ali com a Tamires. E aí ela falou que esse título de ferrar o jogo acaba tendo muita importância e que ela falou que essa pessoa não merecia tanta importância assim, embora essa pessoa tenha tentado ferrar com o jogo dela, mas jogar também esse negócio com as aliadas dela, que prometeu uma coisa aqui, prometeu uma coisa lá, que ela fez um jogo duplo, que quando ela foi confrontada sobre isso, sobre trairagem, ela disse que é uma pessoa tão good vibes, que se sentiu acuada por falar apenas do jogo dela, que foi incoerente e que ela voltou com 7 pedras na mão, desmerecendo a trajetória que ela teve até chegar na fazenda. E que a pessoa, se referindo a Tamires, tinha colocado ela como se ela fosse um lugar de fracassado. Aí a Tamires foi lá e falou, mas a barraqueira que gosta de expulsão é você que só aparece assim. Eu incomodo quem não faz nada, quem não brilha. Aí a Martina disse, ela precisou jogar um jogo baixo, ser contraditória com tudo que ela prega de empatia, de sororidade, de mãe natureza, de abraçar árvores. Aí a Tamires olha pra ela assim, tu vai ficar falando disso até amanhã? Sério, eu achei muito, a Tamires, gente, ela engana, tá? Eu não acho que a Tamires seja mais planta, não. A Tamires, quando pega, ela pisa no acelerador, ela vai. E aí, a Martina continua, ela só veio aqui para comer, cagar e malhar, se portou como uma deusa soberana que vai me tirar do programa. Aí, na hora, a Tamires explicou. Então, deixa eu explicar como é que foi essa história lá do Resta 1. E aí ela fala que o Creu entrou na combinação lá do Resta 1. Aí os dois começaram a discutir ali.
A Tamires falou, primeiro que lá veio prometer que ia salvar eu e a Gabile. Eu nunca conversei com a Gabile sobre isso. Eu nunca prometi nada a ninguém. Eu tava só malhando, disse aí a Tamires. Aí a Martina, eu tava malhando. A Martina, desculpa. Só o que tu sabe fazer, comer, cagar e malhar. Aí a Tamires, eu tava malhando e o Creu falou que ia rolar uma reunião. Aí o Creu entrou no meio e falou assim, eu estou sozinho e talvez eu queira ficar lá, porque aqui não tem ninguém me aceitando. Já que vai colocar o meu nome, coloca a verdade, disse o Creu. Aí a Martina começou a gritar, você é falsa, traíra, você traiu 2 grupos. Aí a Tamires falou assim, vai lá, Creu, qualquer coisa você olha e você me fala o que aconteceu. Aí ela fala assim que o Creu disse para ela que era melhor que ela descesse e visse por ela mesma. Aí a Tamires, aí o Creu responde assim pra ela, mas eu bati de novo pra você ir lá. Aí a Tamires olha assim pro Creu e disse, você é mentiroso, temos o mentiroso aqui. Aí o Creu grita ali, você tem 2 caras, você agora tem 2 caras. Sério, aí os dois continuaram ali a briga, aí continuou ali com a Martina gritando com a Tamires, aí a Martina começou a citar o Davi, aí a Martina disse assim, você é uma mal educada que tomou um pé na bunda, nem o teu ex quis te encontrar, quis inventar que estava gripado, te manca minha filha, disse aí a Martina sobre a Tamires. Aí a Tamires falou, tu tá falando de uma pessoa que nem tá aqui pra se defender? Aí a Martina continuou ali. Aí a Tamires basicamente só deixou o negócio rolar ali, tá? E no final das contas, quem ali, as duas quando voltaram pra lá, continuaram o bate-boca, continuaram falando ali do Davi e continuaram ali batendo boca de quem tinha traído quem. O que de fato não aconteceu. Mas ela fica ali falando sobre lealdade. Aí a seguir foi o Fernando. O Fernando foi outro que partiu para o barraco. Aí ele disse ali que estava apontando a Tamires, porque a Tamires pega um pedaço de pau que já acha que ela tá fazendo um show no Ibirapuera, que ela nunca conseguiria estragar o jogo dele, só que ela faz um jogo maldoso, que ela adjetiva mulheres, chamando mulheres de feias, falando do corpo das mulheres, falando que uma mulher fede e que é feia ao extremo, disse aí o Fernando, que é um tipo de pessoa dessa pode acabar ganhando uma conotação de que ela está indo para o jogo quando na verdade ela está sendo baixa. E aí ela fala assim que a Tamires quer estragar o jogo do ser humano, de colocar outro ser humano num lugar que não é dele. E aí ele fala ali que é uma pessoa que não sabe entender o que é dito e transforma isso em outra coisa. Querendo dizer assim, ó, Tamires, você não sabe interpretar as coisas. Só que como o Carelli não botou o VAR, eu espero que amanhã ele coloque o VAR, porque aí a gente consegue esclarecer melhor quem foi que falou o quê. Porque senão ficou dito pelo não dito. A gente realmente nunca vai saber. E aí, ele disse aí que as pessoas tinham que ficar com alerta sobre a Tamires. Que é uma pessoa que não sabe entender as coisas direito. E é uma pessoa ali que vive falando de natureza, essas coisas, e no final ela não faz nada. Aí ela disse ali, aí ele falou, eu tenho muito orgulho de estar na fazenda. Você disse que estar na fazenda é um lugar de fracassados. Eu não sou fracassado. E aí ele fala, eu fiz não sei quantas novelas na vida, umas 2 ou 3 só na outra emissora. O resto das outras novelas eu fiz aqui nessa emissora. Então não vem me chamar de fracassado. Aí o Fernando falou ali que ela teve um envolvimento ali com o Davi
Ele disse que começou a trabalhar com 7 anos, que ele não precisou se relacionar com uma pessoa em evidência de uma forma tão esquisita para ganhar fama e que ele conquistou o espaço dele porque ele trabalha desde cedo. E que ele lá fez uma novela e ele entrou na Fazenda com muita honra. Aí a Tamires disse, ele começou a reclamar que a cozinha estava um lixo. Foi ele quem começou a fazer todo o barulho. Disse aí a Tamires. Você está mentindo. Meus ADMs, peguem as falas dessa criatura, disse o Fernando. Eu não falei que a cozinha estava podre, eram 2 horas da manhã e eu falei, se a gente fizer uma força-tarefa, a gente consegue deixar a cozinha limpinha. E aí ele grita assim pra ela, fala a verdade, porque mentir você não vai. Fala a verdade, disse aí o Fernando. Aí o Fernando tava mancando. De repente, ele dá um pulo ali de cima da plataforma e vai para cima da Tamires. Nisso que ele vai para cima da Tamires, tá? Nisso aí que ele pula ali em cima da Tamires, ele começa a gritar que o negócio dele, que o joelho dele estava doendo. Aí o Fernando disse que ele não ia deixar a Tamires terminar de falar. E olha que o Fernando começou o discurso dele dizendo que ele respeitava mulheres. E aí a Tamires olha pra ele e fala assim, ele tem fama de gritar com mulher, esse artista é incrível, mas ele é muito descontrolado, toma cuidado porque ele é capaz de ser agressivo mesmo. Aí o Fernando vai lá e pega o negócio pra ferrar, ele disse, toma, vai, morre seu boi. Aí a Tamires falou, o que ele fez comigo pode até ser um assédio, porque ele mostrou a parte íntima dele na cozinha apontando para baixo. Aí quando ele termina de ferrar, a Martina continua a rir dele lá com a Tamires. E aí quando eles estavam voltando para se sentar, a discussão continuou. E aí o Fernando toma uma atitude. Ele pega a garrafinha e atira na cara da Tamires. Ele vai lá e atira ali na cara da Tamires. Molha o Will, molha as meninas. As meninas ali se lascaram de rir porque ele fez isso. E aí ele continuou falando do Davi. Aí a Tamires fala, você não merece estar aqui, seu covarde agressivo. Você merecia estar preso. Aí o Fernando disse, Davizinha escrota, você vai sair igual ao seu ex daqui. Aí a Tamires fala pra ele assim, então, veremos. Mas assim, gente, não querendo estragar a coisa, mas o Davi foi campeão do BBB. O Davi não saiu cancelado do BBB. Né? Vamos fazer justiça quando a gente tem que fazer justiça. O Davi se cancelou depois do BBB, quando ele teve problema lá. Quando o Davi saiu do BBB, ele saiu muito, mas muito bem. Tanto que ele chegou a 10 milhões de seguidores. Depois que ele foi perdendo ali com as atitudes que ele teve. Mas isso foi depois, não foi no momento ali que a Fazenda, que o BBB estava acontecendo. E aí ele continuou ali falando que ela era da vizinha. Aí ele fala assim, fala com a minha mão. E aí a Tamires estava puta. Aí quando foi a vez da Michelle, a Michelle fala assim, né? Ela já com aquela cara assim de que eu me meti numa roubada. Michelle, você aceitou participar da Fazenda, é isso mesmo. Fazenda às vezes pode ser vista como uma roubada assim. Aí ela fala assim pro Fernando, e ela fala um monte de coisa lá, mas aí ela fala assim pro Fernando, eu não queria estar presenciando essas cenas lamentáveis de pessoas que eu gosto. Não precisava de água, disse ela. Aí o Fernando disse, precisava sim, para abaixar esse fogo dela, precisava. Aí a Tamires vai lá, a Michelle pergunta assim, já tá seca? Já se secou, né? Porque ela tava com uma toalha ali. Aí ela fala, tá tudo bem, né? Já que já tava tudo bem. Aí a Michelle foi lá, apontou a Tamires, e aí ela ferrou a Tamires, ela disse ali que a palavra é o maior bem que ela tem, é o maior valor que ela tem, porque ela é uma jornalista, porque ela trabalha com a palavra.
E aí ela falou ali que a Tamires em determinado momento falou uma coisa do Creu e que o Creu tinha procurado ela quando eles estavam combinando a estratégia do Resta 1. E aí ele falou para ela, a Tamires está sozinha e preocupada e eu falei para ela falar com você. Disse aí a Michele sobre a tal da estratégia. E aí que eu falo com vocês. Não houve a combinação que eles estão alegando que aconteceu. Eu falei disso, olha lá no vídeo de quarta-feira, se eu não me engano. Foi na quarta-feira que eu falei isso. Não houve essa estratégia. Eles fizeram isso a partir do momento que a Tamires disse lá pro Creu que ela estava sentindo que não seria salva pelo outro lado. Só que em nenhum momento eles combinaram com ela alguma coisa. Eles combinaram entre si e levaram para Michele, que aí a Michele, na hora da apresentação, falou assim, então a gente salva ela. A Tamires estava lá no quarto e ouviu a Michele falando isso. Mas em nenhum momento a Tamires falou assim que estava certo, a gente combinou. Então, que ela estava ciente disso. Em nenhum momento isso aconteceu de fato. Aí a Michele falou que eles estavam lá para salvar um ao outro, que eles tinham um nome pré-agendado, e que a Tamires perguntou quem é que iria salvá-la nesse Resta 1, e que dependendo da ordem de quem fosse chamado ou não, ela talvez fosse salva. Aí a Michele falou, eu empenhei a minha palavra com você, eu confiei isso a você. No momento do jogo, ela seguiu a intuição dela e a estratégia dela mudou. Aquilo me mostrou muito sobre a pessoa, mas também de um jogo. E que quando terminou, segundo a Michele, a Tamires tinha ido conversar com ela. Aí a Michele fala assim, que aconteceram outros embates, que ela não presenciou tantas coisas, então ela só pode falar daquilo que aconteceu com relação a elas duas. E que ela gosta muito do Fernando, mas ela não gostou da atitude do Fernando de jogar água. Aí o Fernando grita ali, eu respeito quem me respeita, Michele, eu respeito todas as mulheres da casa, mas se vier me provocar, vai receber água. Se vier me provocar com café, vai receber café. Aí a Tamires grita de lá, e se for uma faca, você também vai retribuir com uma faca? Você é um descontrolado, disse aí Tamires. E aí a Tamires falou ali para Michele que ela estava super em paz com a atitude que ela tomou. Ela disse ali que eles não garantiram absolutamente nada para ela, disseram que era para deixar a coisa rolar. E ela falou ali, jamais deixaria de salvar de onde veio o salvamento. Deu errado para vocês. O Brasil respondeu e a Gabi saiu. É só vocês começarem a colocar o pé no chão, disse aí a Tamires. E aí o Nizam falou ali, mas na academia você falou que estava sozinha. Na academia você disse que estava sozinha. Aí a Tamires falou, estávamos falando sobre relações, eu não estava falando sobre jogo com vocês. Depois ela fala assim, eu falei isso, Brasil, eu nunca falei de jogo com você, Nizam. Você falou ficar mais perto e eu falei ficar de boa. Em nenhum momento eu falei que queria jogar com vocês, disse aí a Tamires. E de fato, ela nunca confirmou e ela nunca falou que queria jogar com eles. Aí teve um momento ali que a Cate Maravilha também falou, algumas dessas atitudes do salvamento ali, que ela tinha feito ali toda uma história lá de combinação que na verdade nem a Tamires sabia e que elas decidiram mesmo salvar a Tamires. E que a Tamires só retribuiu. Aí depois foi a vez do Creu. Aí o Creu ferrou a Tamires também. Aí o Creu foi lá na hora de ferrar a Tamires. E aí ele ferra a Tamires. Ele disse ali que a Tamires não tem gratidão,
que a Tamires não tinha caráter, que uma coisa que ele tem de mais importante na vida dele é a palavra dele, que a palavra dele vale muito e que ele não ia deixar ninguém desmerecer a palavra dele. E que a Tamires desde cedo se sente sozinha na casa, que ela sempre estava conversando com ele, que ela sempre era bem educada com ele e que ele sempre foi bem educado com ela. Mas num belo dia ela chegou e perguntou: às vezes eu fico me sentindo sem saber o que fazer. E aí ela fala assim: cara, tem um grupo aqui e a gente pode conversar e você pode vir com a gente, disse aí o Creu. E aí ele fala assim: foi um lance de acolhimento. Eu estava na academia e ela falou: amigo, e agora? Aí ele falou assim para ela: não sei quem vai ganhar. Nunca tive nada contra você, mas a partir de agora eu tenho medo do que você fala, porque você não tem palavra, disse aí Creu sobre Tamires. Aí no meio disso o Fernando começou a gritar. De novo falando ali, a Martina também. Aí a Martina grita assim: sua mal amada, sua alpinista social. Aí o Fernando fala assim: não é possível que o Brasil vai cair numa cilada dessas. Olha quantas ferradas ela já tomou. Acorda e chega de vitimismo. Mas quem está causando o vitimismo nela são eles mesmos. Eles próprios que estão fazendo esse vitimismo nela. Eles próprios ali que estão fazendo esse vitimismo na Tamires, tá? Eles próprios. E aí a Tamires disse ali que na hora do salvamento, eles nunca garantiram nada para ela e que a única coisa que ela fez era só deixar as coisas acontecerem como eles mesmos falaram. Depende de quem estava salvando quem. E é verdade. Foram eles que criaram essa situação. Foram eles que criaram mesmo essa situação ali. E bem feito para eles, tá? Bem feito para eles. Aí depois foi a vez do Chaya. Olha, falam tanto que o Dudu não toma banho e tal, mas o Chaya tá usando essa roupa aí desde sexta-feira. Ou seja, ele só trocou essa roupa hoje depois da dinâmica. E isso porque tá um frio de lascar ali. Mas ele tá usando essa mesma calça, essa mesma camisa e esse mesmo casaco desde sexta-feira. Isso sem falar nas botas que ele estava calçando também. Então, né, vamos ali prestar atenção que não é só o Dudu que tá há 3 dias sem tomar banho ou sem trocar de roupa, né? Aí o Chaya ferrou o Nizam, e aí ele fala ali que todos têm a capacidade de serem campeões, mas que esses atrapalham o jogo dele, e que quem mais atrapalhava o jogo dele era o Nizam, porque o Nizam era estratégico, o cara tem 2 andares, que o cara pensa bem, é inteligente, e que o cara ali é bom de prova, sei lá o quê. E aí o Nizam fala: então eu espero atrapalhar o seu jogo. E aí o Chia fala: e eu vou atrapalhar o teu de volta e pronto. Ficou aí, acabou aí o coisa deles, né? Bem fraco esse apontamento dos dois. Aí depois foi a vez do Toninho. Aí o Toninho ferrou o Nizam pelos mesmos motivos. Disse aí o Toninho: o bagulho tá pegando fogo, eu vou dar uma esfriada. Tem um Arábio Saudito aqui que caga tronco, que pode até me atrapalhar aqui, ele vai me atrasar para pegar o meu papel bordado, que são essas 2 milhas aí. Pronto. Foi só isso aí também. Aí o Nizam só falou: que bom que vocês acham que eu sou bom de prova. Que bom que vocês acham que eu sou um competidor forte. Pronto, foi só isso. Aí depois foi a vez da Carol. Eu achei que a Carol deu uma bela de uma recalculada nessa rota. É verdade. Ela deu porque eu achei que ela fosse indicar o Dudu. Ela não indicou o Dudu. Sabe quem foi que ela indicou? O Toninho Tornado. Eu achei até estranho ela indicar o Toninho, né? Achei até estranho ali. Aí ela fala ali: eu já me resolvi com a maioria da casa. Eu não sou uma pessoa que fica fazendo remake pra macetar o que já foi. Quando eu saí pra roça, ele não me deu nenhum abraço. Não me desejou boa sorte. Quando eu voltei, ele nem se manifestou. Disse ela sobre o Toninho. Nem no primeiro jogo que ele tinha me colocado, ele queimou o meu chapéu.
Mas eu fiquei sentida que você não me deu um abraço que fosse. Isso aqui não é um circo. Toninho fica 24 horas fazendo piadinha. Até no grupo dele ele faz umas caras quando eles fazem uma piada, porque eu já escutei que ele tem excessos com essas brincadeiras. Aí ela fala pro Toninho: eu não acho você coerente nem verdadeiro. Você tentou macetar a minha amiga Duda falando que ela só fica na piscina, mas você não faz nada. Eu não vejo verdade em você, disse aí Carol para Toninho. Aí na hora que o Toninho foi responder ali pra ela, ele fala: eu quero pedir desculpas se eu em algum momento falei alguma coisa ruim. E se o meu humor é ruim pra vocês? O humor é bom, alegra. E aí ele começou a falar um monte de coisa lá e tal. Aí a Carol fala: não é toda hora que você vai ficar fazendo palhaçada e ficar fazendo as pessoas rirem. Outra coisa, nas duas dinâmicas, você me levou e você é uma pessoa com quem eu não tinha me resolvido ainda. Vamos ver até onde o seu humor vai te levar nesse jogo. Vamos ver se você vai ganhar 2 milhões com esse seu humor. Porque aqui é um jogo de comprometimento e posicionamento. Enfim, achei que ela deu uma bela de uma recalculada nessa rota, viu? Achei que a Carol deu uma bela de uma recalculada. A seguir, ela apontou ali a Ioná. E aí, quando ela apontou a Ioná ferrou o Nizam. Ela disse que foi citada várias vezes e que muitas pessoas colocaram ela como planta, que ela tinha ficado como planta, que o Brasil sabe que quando ela entrou ali teve 6 pessoas que perseguiram ela sem sentido. Algumas chegaram e pediram desculpas para ela, como a Rayane. Aí ela disse que ela desculpou, que ela não é uma pessoa má, que ela não está lá para se fazer de vítima, que ela está lá para fazer estratégias, que ela pode mudar hoje, que ela pode mudar amanhã, que ela pode mudar depois, porque ela está fazendo o jogo dela. Disse ela: eu estava totalmente recuada, pensando no meu jogo e as pessoas do meu grupo. Traria até uma decisão de jogar sozinha, mas quem tá aqui dentro precisa de aliados. As pessoas que estão no meu grupo, a gente fala exatamente de tudo. Quando eu estou incomodada com elas e elas comigo, eu falo. Pode chegar o dia de eu dizer que eu vou chegar sozinha e fazer o jogo só? Pode. Conversei com cada uma delas e com o Dudu e soube que eu não era a prioridade. Mas temos uma estratégia de jogo que estamos nos defendendo e o jogo é isso. Disse ela: quem está prejudicando são 2 pessoas, mas no momento eu só posso botar um. O Gui, que vive indo aonde eu vou procurando algo errado em mim, e eu sinto que ele está fazendo isso mesmo de propósito, disse ela. Mas aí ela disse que ia no Nizam. Aí ela disse ali que o Nizam fica fiscalizando a cozinha, que o Nizam não sai lá de pegar no pé dela, de fiscalizar. Aí ela falou ali: no Lampião ganhou uma pessoa que lá em cima estava querendo me desestabilizar e me subestimou como mulher. E eu mostrei pra você que é assim que se vence. E aí ele fala: mas eu te parabenizei porque você ganhou. Aí ela fala assim: não, você só fez isso depois de questionar se eu tinha ganhado. Aí ele falou que ele pediu ali, perguntou para Galisteu se podia virar não sei o que lá, porque ele precisava atirar a bocha, não sei lá o que. E aí ela fala que não, você chegou me empurrando. Você chegou empurrando uma mulher com um negócio pesado na mão. Você não foi educado, disse a Ioná ali. E aí os dois começaram uma discussão ali. Aí o Nizam disse: eu queria saber quem mais se sente incomodada com isso. Eu vi que a Gabi levantou. E tá tudo bem pra mim. Eu quero saber pra eu poder falar. Se eu erro, o que eu vou buscar é melhorar, disse aí o Nizam. Se eu pareci como um fiscal, eu vou sim dar um passo para trás e eu não quero parecer como um fiscal. Em nenhum momento eu lembro de ter mandado você fazer qualquer coisa, porque não é da minha índole, disse Nizam. Não era para te desestabilizar. A única coisa que eu pedi foi: eu posso usar o espaço?
Aí a Ioná olha assim pra ele e fala: e você ainda botou em xeque que eu ganhei? Você falou, será que ganhou mesmo? Eu tô vendo aqui que ela não conseguiu e você foi chamado a atenção por isso. Aí a Ioná continuou: você chegou aqui chorando porque perdeu a prova para uma mulher velha de 57 anos. Aí ele fala assim pra ela: a primeira coisa que eu fiz foi te parabenizar. Com esta cara aí. Com esta cara. Ele fica assim. Aí ele bota esse olhar. Aí ele dá uma baixada assim na boca. Convence, não convence? Tem gente que se sente convencida por ele, né? Que ele tá ali fazendo as coisinhas dele e tal. Aí teve um momento que a Gabi tava falando sobre a comida, que a Ioná falou sobre a comida, aí a Gabi falou que eles estavam fiscalizando a comida. Inclusive, a Gabi foi a próxima depois que a Ioná ferrou ele. Aí a Gabi fez todo um discurso ali. Ela reclamou da fiscalização de comida. Ela disse que queria falar muitas coisas porque ela não é uma pessoa que tem a melhor das estratégias. É uma pessoa que fala aqui, que fala lá. Que ela presenciou cenas que elas deveriam refletir sobre o comportamento. Que ela é muito sincera. Que ela veio de outro país, de outra cultura. Que ela agradece muito a companhia de todo mundo. Que ela está aprendendo muitas coisas com o pessoal da Fazenda, que ela está muito agradecida pelo público brasileiro, que ela ama demais o público brasileiro, mas que ela não tá lá para implorar um pedaço de pão, que ela não tá lá para implorar um prato de comida, porque ela falou assim: quem faz ou quem não faz não interessa. Todos nós somos muito maduros para não ter que ficar fiscalizando a comida como se fôssemos alunos do maternal. Muitas vezes eu falo, eu quero fazer um bolo, eu quero cozinhar. Aí ela fala assim: a Renata me falou, eu quero que você me ensine a fazer o bolo de pão. E aí ela disse, aí ela falou assim: ah, fala com o Nizam. Fala com o Fernando, fala com a Michele. E aí ela fala: por que é que eu tenho que falar com eles? Eu escolho as minhas batalhas e as minhas guerras. E um prato de comida não é a minha guerra, disse Gabi. E aí ela reclamou do Fernando e do xingamento entre as mulheres. Aí ela fala: eu não gosto que mulheres empoderadas estejam falando palavras feias, faltando respeito umas com as outras. Eu não acho que tenha necessidade de passar essas coisas, não tem lógica. Aí ela olha assim e fala: eu estou falando do coração. Fernando, eu não gostei desse comportamento porque ninguém aqui é perfeito. Eu não gostei que você jogou água na menina. E ela jogou na cara, tá? Ela é uma atriz, mas nesse momento aí deu pra ver que ela não tá fazendo personagem. Ela tava sendo sincera mesmo. E bote sincera nisso, tá? Porque realmente ela falou a verdade. Pra que o Fernando jogou água na Tamires? Qual foi o sentido de jogar água na Tamires? Aí no fim ela ferrou o Fernando. Aí o Fernando fala assim que ninguém ali é fiscal ou tá acusando as pessoas sobre comida. Aí ele fala que na primeira semana ele tinham 7 potes de requeijão, que 5 potes foram abertos e jogados no lixo e que faltou comida na casa, que ele e a Michele fizeram um milagre para conseguir fazer comida para todo mundo e que eles sugeriram que a comida funcionasse de forma fracionada para que todos tivessem a oportunidade de se alimentar. E que eles fizeram uma votação e que não foi uma imposição. Foi uma imposição. Não rolou votação, não rolou nada disso que o Fernando está falando. No dia da reposição, na sexta-feira, ele e a Michele foram para a despensa, pegaram 26 canecos, pegaram 26 saquinhos herméticos ali. E aí o que foi que eles fizeram? Pegaram e colocaram lá fatias de pão, fatias de biscoito, não sei o que lá, um punhado de granola, e saíram distribuindo pela casa e pediram que o Dudu dissesse que eles eram os gerentes da despensa. Desculpa, não rolou votação nenhuma, Fernando. Não minta, não rolou votação. Aí o Fernando fala assim: o iogurte hoje é domingo e o iogurte já acabou. Ele fala assim: gente,
vocês estão numa casa com 25 pessoas, é óbvio que não vai ter comida para todo mundo. Vai sobrar uma comida aqui, mas vai faltar ali. E a Ioná falou isso no meio da coisa dela. Se acabar, acabou. Vai fazer o quê? Agora ficar fiscalizando o que as pessoas podem ou não podem comer? Sério, o Fernando, ele não presta atenção nessas coisas. Aí depois, tá? Ele só falou disso, que tava faltando comida, que eles fizeram milagre, enfim. Gabi Spanik jogou na cara que tá cansada dessa história da fiscalização da comida. Aí depois foi o Wallace. Aí o Wallace apontou a Rayane, disse que ele não gostou das últimas situações da Rayane, que desses 16 dias que eles estão ali, ele dormiu na cama por 3 dias e que estava tudo certo, que depois disso ele preferiu dormir no chão, só que ele queria ficar no cantinho dele, que ninguém mexesse no cantinho dele, que a Rayane foi lá, pegou o edredom dele, que a Renata tinha emprestado para ele dormir e que ela acabou dando este edredom para Maria e que a Rayane pegou o edredom dele do chão. Aí a Rayane fala, eu não fui eu que peguei o teu edredom. E aí ele fala assim, eu prefiro não entrar na briga de cama e edredom, mas eu peço que não mexam no meu cantinho, disse ele. Aí a Rayane fala assim, eu peço desculpas e corta o meu coração, porque eu gosto de você, disse Rayane. Aqui na casa nós temos vários problemas e problemas que viram problemões, problemas grandes. Eu estou acordando 5:30 da manhã, disse ela. E quando eu acordei, a Maria estava sem edredom. Eu peguei o meu edredom e dei para ela. Aí ele fala assim, ela fala assim, eu acho que quando a Renata foi dormir, ela falou, você tá sem edredom, e tinha um edredom no chão. Aí ela falou assim, então eu vou pegar esse edredom, quando a pessoa procurar, você pega e dá esse edredom pra pessoa de volta. Aí ela falou, eu nem sabia que era seu, eu fui deitar, eu tinha tomado remédio, eu estava lesada. E aí a Saori grita de lá pra ela, você não compartilha nada aqui dentro, você não faz nada aqui dentro. Aí a Rayane falou ali, cala a boca, Saori, disse aí a Rayane. Aí as duas ficaram lá nesse bate-boca. Aí depois foi a vez da Rayane. A Rayane ferrou a Saori e aí continuaram a discussão que elas estavam desde o começo. Aí ela falou que quando ela foi finalista na prova da fazendeiro, da primeira prova, ela ficou feliz porque eram 4 mulheres empoderadas e que essa pessoa se mostrou totalmente diferente, que tinha quebrado as expectativas dela, que não sabe fazer nada e que estava sempre perguntando como fazer as coisas e que depois ela tinha pedido para ficar na cama porque estava sendo pesado, porque ela está trabalhando duro há 2 semanas, que o Dudu resolveu poupar todo mundo de trabalhar, mas menos ela, porque ela tá lá trabalhando duro desde a primeira semana. Aí ela fala ali que ela não tem esse negócio de ser coitada o tempo inteiro. Tem. Rayane tem sim. Tão coitada que ela passou o discurso dela todo falando que o Dudu não teve compaixão, que ela passa o dia inteiro gritando com o Dudu, que o Dudu não é humano, sei lá o quê. Que o Dudu não ajuda em nada. Aí ela cena completamente contraditória. Aí ela fala ali que a Saori nem tinha esperado ela sair do trato para pegar o edredom dela. Aí ela falou, tinha um monte de cobertor espalhado no quarto, você foi lá e pegou o meu. Aí depois ela fala assim, você começou a trazer coisas do meu passado, da minha vida pessoal, mas não tem problema, eu estou aqui me refazendo, me reinventando e me reconstruindo, disse Rayane. Rayane, foi você que chegou no primeiro dia e disse que você tinha sido presa por estelionato. Foi você, Rayane, não foi ninguém ali dentro que trouxe isso de fora, foi você. Você deu a arma que as pessoas estão usando contra você. E bem feito que as pessoas estão usando isso contra você, tá? Porque você não precisava ter chegado no primeiro dia e ter falado que você tinha se envolvido num caso de estelionato.
Não precisava disso. Aí a Rayane fala, ela pode atrapalhar o meu jogo porque ela fica com essa cara de deboche, conversinhas, falando na cabeça da gente e que a gente não suporta mais ouvir a voz dela. Aí a Saori olha pra ela e fala assim, eu acho que você continua sendo uma folgada, eu estou sempre na cozinha e nunca vejo você lá. E ela usa esse discurso lindo porque eu tô no trato. Aí a Rayane fala, você foi chamada 7 vezes na oficina porque você não sabe ler o manual. Sua folgada e mentirosa. Falou que não bebia e tá bebendo. Só tá comendo e na piscina o dia inteiro. O que é que você faz nessa casa? Você não passa uma vassoura no chão, disse aí Rayane. Aí a Rayane olha assim pra ela e fala, você não sabe nem temperar um frango. E o que é que temperar frango faz diferença num jogo desse? Aí a Saori fala assim, joga na cara dela, é você que fica falando do seu passado, mas vai estar de prova que ninguém toca nesse assunto. Mas se ela falar do que tem lá fora, eu vou falar do dela também. Ela tá falando do meu, eu vou falar do dela. E aí ela olha assim pra Rayane e fala, o passado dela é muito pior. O que ela fala de mim não é nada, porque eu tenho uma boa relação com meu ex, diferente dela, que tem vídeos bem comprometedores. Sobre o filho, eu falei que se alguém fizesse o que ela faz com o Dudu, ela ficaria triste. Imagina a mãe do Dudu assistindo a essa gritaria. Aí a Rayane fala, o Dudu tem a minha idade, ele não tem 4 anos não. Não fala do meu filho, disse aí Rayane para Saori. E aí as duas continuaram a discussão ali. Aí continuaram aquela mesma discussão que não vai para lugar nenhum. Aí depois foi a vez da Maria. Maria ferrou o Dudu. Aí ela fala assim pro Dudu que ela esquece que ela tá nesse jogo, jogando com pessoas aliadas, e pessoas que não são aliadas que vão falar mal dela, que vão traí-la, que vão falar um monte de coisas sobre ela, sobre conotação sexual, maldade, e que o jogo se chama Ferra-Peão, que ela tinha muita gente para falar que tava ferrando com ela, mas ela ia falar para esta coisa de jogo incoerente, que quando ele foi fazendeiro, chegou para perguntar se a Saori se aproximava das pessoas por interesse. Deu um exposed no Dudu, não que ninguém soubesse disso, porque todo mundo sabia disso. Mas não dá pra gente negar que ela começou ali. Aí ela falou ali que o Dudu tinha dito que ia colocar ela para cuidar do cavalo, porque o cavalo era alto e que ela ia se ferrar. Aí ela disse ali que a própria Ioná, que é uma pessoa que dorme agarrada com outra. Aí ela acha que é incoerente uma pessoa num jantar não chamar a pessoa que colocou no trato, porque achou que merecia ir no lugar de outra pessoa, que ele nunca pediu desculpas pra Ioná por causa disso. E aí ele falou, talvez ele vai me colocar na próxima roça, então ele tem algum problema comigo. Aí o Dudu fala, olha, na hora de responder, ele fala assim, como é que eu vou ferrar o teu jogo se nem jogando você está? Você está nesse jogo só para enfeitar com a sua beleza. Eu perguntei para algumas pessoas quem achavam que era planta e as pessoas nem lembravam o seu nome, disse Dudu. Quando você for fazendeira, você convida quem você acha que tem que convidar. Talvez você até queira dormir um dia comigo. E eu te dou essa licença, disse aí o Dudu. Aí a Maria, se você tomasse um banho e fosse gentil... Aí o Dudu, tá todo mundo vendo, ou melhor, nem tá vendo porque você tá escondida. Planta pelo menos aparece no jardim, na horta. Você sequer apareceu. Pronto. Aí as duas começaram a rir ali, os dois começaram a rir e terminou ali. Aí depois o Will aproveitou a oportunidade, esclareceu que ele é hétero, mas ele tem muitos amigos homens que são gays, então ele se dá bem com todo mundo. Aí ele ferrou a Tamires,
Disse ali que ele viu que a Tamires era a última a ser escolhida no Resta 1 e jogou dos dois lados, que ela estava ali procurando uma forma de ser salva, sendo que a última saída deles ali, que a última pessoa deles ali poderia salvar a Tamires e que ela traiu um lado, depois ela traiu o outro. E aí ela olha assim pra ele e fala, mas é a protagonista, né, amor? Ela olha assim e fala pra ele. Aí ela respondeu, a gente sabe que aqui tem muitas plantas e você é uma planta. Eu não tenho obrigação de dizer se eu sou do grupo X ou do grupo Y. Eu falei pra Kate que ela teve o meu respeito porque ela cumpriu com a palavra dela e eu abri o meu coração. Eu jamais vou deixar de salvar quem me salvou e ponto final. Eu tenho o direito de escolher o meu grupo. Essa planta aqui fica escondido, não faz nada, não faz comida e vem querer subir pauta pra cima de Tamires pra aparecer. Vai cuidar de arrumar alguma coisa pra fazer, sua planta. Você é uma planta, disse aí Tamires para o Will. Aí a Martina começou de novo a arrumar um bate-boca ali com a Tamires, que foi mais do mesmo, a mesma repetição, tá? Enfim. Aí depois foi o Guilherme que ferrou o Matheus, disse que o Matheus é um cara bom de festa, é um cara que chega na festa, acaba com tudo e tal. Aí o Matheus falou, mas não sou só eu que bebo aqui, não é só eu que bebo demais aqui. Olha a Martina que tá lá do lado de vocês, a Martina vocês não falam. E aí ele joga na cara, aí a Martina levanta, eu bebo mesmo. Matheus jogou na cara deles a hipocrisia do lado deles. Aí o Matheus fala, na primeira semana eu tava fazendo um jogo porque eu era um impostor. E aí ele disse, não tem por que esse negócio de bom dia. Eu não dou bom dia pra ninguém. Só dou bom dia depois que eu resolvo ali negócio. Ele fala lá do microfone. Aí ele disse ali que tem muitas pessoas que não curtem beber na festa e que não tem problema, ele bebe por essas pessoas, ele quis dizer. Aí ele fala assim que a convivência 100% não precisa ser um jogo toda hora e que ele pensou ali que o Guilherme é de um grupo, eu sou de outro e tal, e que ele não estava pensando nisso e que é da personalidade dele ser animado. Aí no final das contas, tá? Teve um negócio ali da Maria interferindo em alguma coisa do Dudu e no final, pronto. Não teve muita coisa. Aí depois, já tá acabando, gente. Tá acabando já. Aí depois foi a vez do Matheus. Aí o Matheus apontou o Nizam. Aí ele disse que não tava gostando desse negócio de fiscalizar. Aí ele falou que durante a entrevista ele perguntou qual seria a maior dificuldade. Aí ele disse ali que a maior dificuldade que ele teria era justamente pessoas com quem tem esse tipo de comportamento, que pegam problemas pequenos e transformam em coisas grandes, e que na convivência ele disse que não gosta de se expor muito, com quem ele não tem afinidade, e que ele ia colocar o Nizam porque é uma pessoa que ele via que ia ferrar o jogo dele, que era um cara bom de provas. Aí não sei lá o que, no meio da coisa da resposta deles, eles meteram o Mesquita no meio, depois meteram o Chia também no meio, e aí o Wallace também se meteu ali no meio. Porque o Matheus falou que existem 3 grupos na casa, um grupo A, um grupo B e um grupo dos aleatórios. Aí o Wallace quer saber qual é o grupo dos aleatórios, cite nomes. E aí o Matheus fala, os aleatórios não são os que estão desmerecendo alguma coisa, são pessoas que ficam de um lado para outro ou sozinhos quando convém. Aí ele perguntou assim, eu quero nomes, me diga nomes. Aí o Matheus falou o Toninho, o Fabiano. E aí os dois continuaram lá, um monte de discussão ali, que foi só também uma repetição de mais do mesmo. Aí depois foi a vez do Mesquita. Aí o Mesquita ferrou o Matheus. Aí ele disse que errou, que ele entrou querendo ser uma pessoa de que ele não ia bater boca com as pessoas lá dentro, que ele não ia brigar com ninguém, que ele começava a ver agora as coisas de outro jeito, que as pessoas estão falando do Toninho, mas o Toninho é uma pessoa bem-humorada, só que ali é um jogo que vale tudo, só que ele falou assim que a partir do momento que acontece agressão não física, ele já não concorda.
Aí ele começa a dizer que ele não tem nada contra o Matheus, porque ele não foi atacado pelo Matheus, e que a única coisa que o Matheus disse que ele era um leva e traz, e que ele gostaria muito de saber qual foi o momento que ele tinha sido um leva e traz. Aí o Matheus falou, você realmente não é do nosso grupo e encostou na gente por conta da Duda. Aí eles começaram a falar ali da história da Duda, aí começaram a falar de Resta 1, e aí o Matheus disse que ele não fica do lado das pessoas lá que estavam combinando essas coisas. Aí o Mesquita perguntou onde é que eu tinha sido leve trás. Aí o Matheus falou, você quer saber dos nossos jogos e dos nossos votos para passar para eles. Aí o Mesquita pergunta assim, onde é que eu passei para eles. Aí o Chia diz que o Mesquita nunca falou nada do outro grupo e pediu para ele se posicionar. Aí a Carol fala assim pro Mesquita, você é muito bem-vindo ao nosso grupo, mas você precisa se posicionar. Aí a Duda joga o negócio para ele ali, né? Porque o Mesquita falou que ela tinha furado que o Matheus tinha furado o olho dele. Aí ela fala, Mesquitinha, tá na hora de você... O que foi que ela falou? Eu até esqueci, eu anotei tanta coisa ali. Mas ela falou ali, ele falou que ia andar em mim e tava andando com a gente. Mas ela falou também, né, alguma coisa ali de ter furado o olho do Matheus, ter furado o olho dele. Ela falou que ele tava precisando ver alguma coisa aí, eu esqueci, se eu me lembrar eu falo pra vocês. Aí depois, gente, foi a vez do Valério, tá? Foi a vez do Valério. O Valério ferrou o Fabiano, disse que era só pro Fabiano não ficar sem ferrada. Aí o Fabiano, na hora de responder, ele falou sobre jogo de caráter, que colocaram o caráter dele na reta, que ele sempre foi pra roça, que ele voltou da roça, que ele manteve o caráter dele, a palavra dele, de não puxar a Gabi e tal, que ele tem um pensamento dele, que ele tem o mesmo pensamento da Michelle em algumas coisas, que a dinâmica tá sendo levada para um outro lado, enfim. Aí depois foi a vez do Fabiano, que disse que ia ferrar com o Dudu. E aí ele ferrou o Dudu, e aí ele usou o mesmo argumento de sempre. Ele disse que o Dudu é a pessoa mais inteligente e articulada, que movimenta a casa, que é o cara assim que sabe fazer o jogo. Aí o Dudu fala assim pra ele, eu fico feliz porque esse é o primeiro elogio que eu recebo aqui. Eu estou fazendeiro e graças a ele, porque foi toda aquela dinâmica, disse aí Dudu. Enfim, foi só isso aí. Aí depois foi a vez da Renata. Renata também ali ferrou a Tamires. Aí ela disse que o jogo ali é semanal, que ela é uma pessoa direta e que ela tinha incômodos referentes a Tamires, que ela se resolveu com algumas outras pessoas e que essa semana foi uma semana que ela não teve embates com ninguém, mas que ela é muito leal a uma pessoa que está do lado dela, que ela ia colaborar com o time dela, que a Tamires não tinha feito nada para ela, que ela não acredita que a Tamires possa ter criado uma confusão e que ela acredita que a Tamires possa ferrar o jogo dela. Mas nesse momento a Tamires estava ferrando, era o time dela e que estava ferrando a ela indiretamente. Aí a Tamires só responde ali que ela foi coerente com o coração dela, que ela fez o que ela tinha que fazer e que ela salvaria a Ioná 1000 vezes se fosse necessário. Aí ela disse, se eu atravesso daqui para ali para vocês, eu não faria nada para vocês, sendo que ninguém daqui me prometeu dizendo, eu vou salvar você. Aí ela olha para todo mundo ali do outro grupão e fala assim, ninguém me prometeu nada. Todo mundo falou, vamos ver como é que vai ficar lá na hora. E a gente viu como ficou lá na hora. Foi lindo, o Brasil votou e foi isso, disse aí Tamires para a Renata. Aí o Fernando se meteu de novo, querendo fazer barraco. Aí o Fernando foi o último. Aí o Fernando ferrou... desculpa, foi a Tamires. Aí a Tamires ferrou o Fernando. Aí ela vai ferrando a mesma coisa lá, tá? Aí ela disse ali que ia fazer jus ao programa, que existe uma pessoa que fica pelos cantos, que fica pegando as pessoas que falam bem dele, que de coração. Ela repetiu basicamente a mesma coisa ali. Só que ela falou que o Fernando tá começando a colocar em risco a integridade física dela. Disse ele, imagina se era uma pessoa com uma arma na mão.
Ele pegou uma garrafa de água e jogou no meu rosto, ele me agrediu com água. Um homem jogando água na cara de uma mulher, e tem mulher achando que isso é bonito. Disse ela, o Brasil vai julgar e vai fazer o que quiser. Ele, além de ser perigoso para o jogo, é uma pessoa muito agressiva, disse aí Tamires sobre o Fernando. Aí ela ferrou com o Fernando, tá? Basicamente, ela ferrou com o Fernando. Aí o Fernando disse que ele tem uma regra nesse jogo e que ele ia usar todas as regras que ele pudesse usar para ele se beneficiar disso, que ele nunca faria algo para ser expulso, para perder a chance da vida dele, e que agora ele tá vendo que uma pessoa tá tentando desestabilizá-lo, pois ele também ia desestabilizar as pessoas. E aí ele fala assim, que ele pedia desculpa se as pessoas estavam se sentindo ofendidas por ele ter jogado água na cara da Tamires e que isso não é um jogo de gênero. Mas ele só tem problema com mulher, né? Ele só briga com mulher, ele só joga ali água na cara de mulher. Aí ele depois ainda fala assim, eu não tô afrontando nenhuma mulher. Esse jogo tem 13 mulheres e eu me dou bem com todas elas. Menos com a Tamires, né? Porque basicamente Tamires, na visão dele, não é uma mulher. Porque ele falou que são 13 mulheres, mas aí ele joga água na cara da Tamires. Então, tipo, ele não considera a Tamires uma mulher, né? Aí ela fala aí, esse é um jogo de pirraça seu que eu não aguentei, como muitos brasileiros não aguentam mais ser pirraçados lá fora. Foi essa a dinâmica, tá, gente? Foi só isso aí, tá? Eu te resumi 3 horas de dinâmica em 1 hora e 25 minutos, tá? Eu ainda, assim, fiz o resumo do resumo porque teve muita briga e discussão no meio dessa dinâmica aí, que assim eu tive que decidir se eu ia incluir ou não ia incluir. Porque realmente eles demoraram muito para fazer essa dinâmica. Realmente foi muito demorada. Eu pensei que essa dinâmica fosse ser um pouco mais enxuta, mas o Carelli deixou o negócio rolar ali. E aí quando terminou a dinâmica, um destaque porque eu vou ter que assistir o que aconteceu ali. Mas o que aconteceu? Terminou a dinâmica, a Rayane falou ali que a Gabi Spanik está se sentindo a rainha, a estrela da casa, porque ela basicamente reclama de tudo e ninguém faz nada. Querendo dizer ali que só a Gabi tá reclamando das coisas. Teve uma outra cena ali que a Michelle falou que ela não ia mais fazer isso, que ela não ia mais ficar na despensa, porque ela não queria mais que as pessoas vissem ela como uma fiscal de comida, sei lá o quê, porque ela já sofreu com falta de comida na vida. Eu também já sofri com falta de comida na vida, eu já contei essa história aqui pra vocês. Mas eu jamais vou ficar fiscalizando a comida das outras pessoas, né? Ninguém faz isso. Então, assim, é um jogo que não faz sentido. Mas amanhã eu exploro isso com mais profundidade para vocês. Mas agora fica aí, né, a dinâmica resumida. Carelli dessa vez mandou bem, apesar da dinâmica longuíssima, porque são 26 pessoas. Ele devia fazer o seguinte, né? Vamos resumir isso aqui e vamos fazer assim um sorteio. Temos 25 pessoas na casa e dessas 25, só 15 pessoas vão falar. Vamos tirar as plantas de falar. Porque vocês viram que teve muita planta aí que basicamente não falou nada com nada, como o Valério, o Guilherme, o Fabiano, tipo, não falou nada com nada. Então, tipo, se fosse eu, cortaria. Vamos cortar essa gente toda aqui. Tudo planta, não tem porquê. A gente faz assim, a gente corta. E vamos deixar só as pessoas que realmente interessam. Eu, pelo menos, faria isso. Eu faria uma dinâmica com sorteio e tal, para fazer essa separação. Só isso. Porque, nossa, foi longo, viu? Bote longo nisso aí. 3 horas eu ainda consegui resumir para vocês isso. Aí, agora, o que está acontecendo lá? Eles estão na casinha da árvore discutindo estratégia. O Dudu tá ali com a Gabi, com a Ioná, com o Matheus. Eles estão discutindo estratégias, mas eu tenho que ver para dizer para vocês que estratégia é essa. E os meninos lá do outro grupo também começaram a discutir estratégias e eles estão dizendo que precisam puxar o Mesquita pro lado deles antes que o Mesquita pule pro lado lá do Dudu. Basicamente foi isso, tá? Basicamente foi isso.
Amanhã a gente tá de volta e eu comento aí pra vocês como é que foi essa madrugada, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.